Graça e paz. Evangelho de João, capítulo 16. João, o discípulo amado, o que mais se ligava em Jesus, não perdia nada de que Jesus falava. Que o Espírito Santo que inspirou esta mensagem e o registro dela possa falar ao nosso coração. Deus te ama muito, quer falar contigo também nesse dia. João 16. Jesus está se despedindo dos discípulos e ele diz assim: convém a vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está condenado. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele, recebendo do que é meu, o anunciará a vós. Em verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O próprio Pai vos ama, visto que me amaste e crestes que saí do Pai. Tenham paz em mim, que em mim vocês possam ter paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, Jesus enviou o Consolador. E o Consolador veio logo depois que ele foi assunto aos céus. Os discípulos, que eram 120, passaram a buscar a Deus na igreja, em reunião, juntos, orando a Deus. E aí, Deus enviou o Espírito Santo, o Consolador. Então, o Consolador está conosco há quase 2 milênios. Há quase 2 milênios o Consolador está conosco. Foi ele que te convenceu e convenceu a mim de que éramos pecadores e que necessitávamos da graça, do favor que não merecemos, mas que Deus nos oferece porque nos ama. Esse Consolador, o Espírito Santo, convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu demorei muito tempo para descobrir que era pecador. Eu me tornei professor de Relações Humanas, então me achava uma excelente pessoa. Só aos 36 anos, quando ouvi a leitura de 1 Coríntios 13, que mostrava o que é o amor, é que eu descobri que eu nunca tinha amado de verdade, que eu era um imenso pecador, que eu vivia desagradando a Deus. Então o Espírito Santo tocou em mim através da sua palavra e me convenceu que eu era um pecador. Ele me convenceu do pecado e eu passei a acreditar naquele que deu a sua vida por causa do meu pecado. Jesus se ofereceu por você, por mim e por todo ser humano para pagar o preço da nossa rebelião, da nossa rebeldia contra Deus, de todo o nosso pecado. E nós passamos a crer em Jesus através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele me convenceu do pecado, me arrependi e recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Aquele que morreu no meu lugar, era eu que tinha de morrer. A morte física e ser condenado eternamente ao inferno e ao lago de fogo, junto com os demônios. Mas Jesus assumiu o meu pecado sobre si e o seu também, o de todo aquele que nele crê, e pagou o preço do pecado. A consequência do pecado é a morte física,
morte espiritual, separação eterna de Deus. Jesus pagou o preço do seu pecado e do meu, se você crê nele. Louvado seja Deus! E ele, o Espírito Santo, convence também da justiça que Jesus nos concedeu. Jesus cumpriu o seu papel, o seu objetivo. Ele veio para assumir o nosso pecado, pagar o preço do nosso pecado, e aí ele ressuscitou, vencendo a morte, vencendo o inferno, e nos concedendo a sua justiça, a sua santidade, porque o seu sangue nos limpa de todo o pecado. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, que somos pecadores, e mostra a solução. Jesus morreu no nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado. Somos perdoados, temos livre acesso a Deus, porque o pecado foi retirado pelo sangue de Jesus. E ele nos convence também do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Naquela cruz, e ao ressuscitar, Jesus venceu totalmente Satanás, o diabo e todos os seus demônios. O juízo foi executado contra o inimigo da sua alma, contra o inimigo de nossas almas. Já está executado. E nós não precisamos ser julgados mais. Jesus, com o seu sangue, nos concede perdão. E com a sua ressurreição, nos concede a vida eterna. E nos livra do juízo, porque ele recebeu o juízo sobre si. E o julgamento foi feito sobre o inimigo das nossas almas, Satanás e todos os seus demônios. Louvado seja Deus pelo Espírito Santo, que torna viva a palavra de Deus quando nós a ouvimos com o nosso coração aberto. Louvado seja Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Nós temos a tendência até de nos enganarmos a nós mesmos. Mas o Espírito Santo, através da palavra santa e bendita de Deus, ilumina o nosso coração, o nosso entendimento, mostra o quão pecadores nós somos e mostra a graça, o imenso amor de Deus por nós. Já pagou o preço do nosso pecado e concedeu a vida eterna a nós. Vida eterna de acesso livre a Deus, que começa aqui na terra e continuará eternamente nos céus e na nova terra. Louvado seja Deus. É o Espírito Santo que nos convence da verdade e que nos guia à verdade através da sua palavra. O Espírito Santo nos diz tudo aquilo que Jesus falou e que foi registrado na sua palavra. E ele anuncia as coisas que vão acontecer no futuro. O Espírito Santo glorifica Jesus pela obra salvadora que ele realizou na cruz por amor a você e a mim. Tudo que Deus Pai tem é de Jesus. E Jesus o entregou ao Espírito Santo, que anuncia a você e a mim essas bênçãos maravilhosas de Deus. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, que nos levou a Cristo Jesus, aceitando como nosso Senhor e Salvador. É Ele que continua a nos santificar a cada dia. A cada dia. Quando pecamos, Ele nos convence, nós nos arrependemos, e aí o sangue de Jesus continua sendo eficaz para nos limpar de todo o pecado. Louvado seja Deus. Jesus diz que tudo o que pedirmos a Deus no seu nome, Deus concederá. E ele faz essa afirmação de uma forma muito enfática. Quando nós lemos na Bíblia, em verdade vos digo, é uma ênfase imensa sobre o que ele vai dizer. Em verdade, verdadeiramente eu vos digo, que tudo, quanto pedimos ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concederá. Pai Santo, Pai querido, Tu sabe quais são as necessidades da minha amada ouvinte, do meu amado ouvinte. Tu sabe quais são as necessidades dos seus familiares, dos seus amigos. Tu sabe quais são as minhas necessidades da minha família. Tu sabe, Senhor, quais são as necessidades do Teu povo. Concede a nós, em nome de Jesus, que oremos confiando, com a fé do tipo de Deus, que não duvida, e receberemos a graça. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Meus amados, Deus faz milagre, muitas vezes no momento do pedido, o milagre acontece e se manifesta. Mas outras vezes, e às vezes, muitas vezes, demora para acontecer.
demora para acontecer. Porque Deus tem um tempo certo para as coisas. Ele permite que o sofrimento, a aflição chegue até nós para trabalhar a nossa alma, para nos santificar. Porque aquele que sofreu muito mais do que todos nós juntos, o apóstolo Paulo, disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus e caminhamos segundo o seu propósito. Deus te criou e criou a mim com um propósito. Então, tudo o que nos acontece está no controle de Deus, para o teu bem, para o meu bem e para a glória de Deus, para que o seu propósito se cumpra na sua vida e na minha vida. Não precisamos nos inquietar. Deus nos guia e nos conduz. E tudo o que acontece com você que crê em Jesus e comigo está debaixo do controle de Deus para o nosso bem. Entreguemos, pois, a Ele tudo. Não deixemos que a preocupação nos tire do sério. Confiemos em Deus. Pela fé, tudo nos é possível. Pedindo em nome de Jesus, nós receberemos para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Meu amado, minha amada, o Espírito Santo produz o seu fruto em nós, que começa com amor, alegria, paz e continua, até chegar no domínio próprio. Então, Jesus quer que nos alegremos de forma completa, confiando no Senhor. E ele termina esse capítulo, um pouco antes de terminar, ele diz: o Pai vos ama, porque vocês me amam, e creram que eu vim de Deus. O Espírito Santo tocou no seu coração, tocou no meu coração, se nós aceitamos Jesus, e nós cremos que ele veio de Deus, que é o Filho de Deus, que ele pertence à Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso maravilhoso Deus. E aí ele termina o capítulo dizendo que em mim vocês tenham paz. Onde nós encontramos a paz? No Príncipe da Paz. Ele é o Filho que Deus nos deu. Ele é um conselheiro maravilhoso. Ele nos dá a sua sabedoria. Ele é o Deus poderoso. E ele é o Príncipe da Paz também. É o Príncipe da Paz. Então, em Cristo Jesus, nós temos paz independente das circunstâncias. Pode tudo estar errado na sua vida e na minha vida. Podemos estar com muitas necessidades, mas Deus está no controle. E faz com que tudo contribua para o teu bem e para o meu bem. Porque todas as coisas cooperam para o meu bem, para que nós sejamos santos e vivamos para agradar a Deus e cumprir o seu propósito neste mundo. O sofrimento, infelizmente, faz parte da vida, não tem como fugir dele. No mundo tereis aflição. Por quê? Porque nossos primeiros pais, Eva e Adão, entregaram o mundo para Satanás. E ele veio para matar, roubar e destruir. Matar espiritualmente. Roubar tudo que Deus nos deu e destruir a morte física. Mas, em meio a dificuldades, a sofrimentos, em meio às aflições que são comuns a todos nós não devemos nos abater, devemos nos alegrar sabendo que Deus está cuidando de nós. Você está vivo hoje, viva hoje me ouvindo. Eu estou vivo falando com você porque Deus tem cuidado de nós. Que Ele possa cumprir seus propósitos na sua vida e na minha vida, para a honra e glória do seu nome. E que possamos, ó Pai, viver nessa paz do Príncipe da Paz, que o Espírito Santo produz em nós pela fé. Então, a alegria de Jesus, do seu Espírito, estará presente em nós em meio a qualquer circunstância. Jesus venceu o mundo por você e por mim. Já somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não importam as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Deus nos ama, está cuidando de nós. Nós temos a paz de Deus no nosso coração, porque não estamos sós. Não importam as circunstâncias. Em meio ao sofrimento, a paz, a alegria e o amor transbordam no nosso ser pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus por sua bendita e maravilhosa palavra. Que ela seja a tua vida e a minha vida, para a honra e glória do nosso Deus e para a nossa alegria maior. Amém. Aleluia. Glória a Deus.